meus amados. Eu quero desejar uma boa tarde a todos vocês. Que a paz do Senhor Jesus ela possa reinar em cada coração nessa tarde, tá? Eu tenho algo para falar aqui, mas antes de falar algo, Deus tem me dado esse versículo que eu tenho temido muito quando eu leio essa passagem bíblica. E ele fala altamente ao meu coração de uma forma tão grande que se encontra em Isaías capítulo 37, versículo 29, que diz assim: por causa da tua raiva contra mim e porque toda a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, e eis que eu porei um anzol em teu nariz e um freio nos teus lábios, e farei voltar pelo caminho por onde vieste. O que me chama mais a atenção nessa pequena passagem é devido a consequências que acontecem com a vida da gente, as próprias consequências do pecado, que Deus ele tem, posso assim dizer, comigo mesmo a experiência. Deus ele tem dado oportunidades. Existem dois caminhos, um caminho largo, que onde há farras, há diversões, há tudo aparentemente aos nossos olhos que é bom, mas no final disso tudo peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Não está sendo fácil eu falar um pouco da minha vida, mas eu quero resumir em meia hora um pouquinho do que vem acontecendo comigo, do que aconteceu, do que ainda está para acontecer. Na realidade, eu fui nascido e criado em um berço evangélico, onde, modo de dizer, desde que eu me entendi de gente, a minha mãe, ela passou por muitas coisas para me criar e criar os meus irmãos. Eu vim de uma família humilde e hoje eu estou aqui através de um milagre. Não era para mim estar aqui mais, eu era para ser uma pessoa talvez morta. Quando eu vim ao mundo, primeiro, o que Deus tem comigo na minha vida é algo tão tremendo, algo tão forte, de uma maneira inexplicável. E quando eu estava no ventre da minha mãe, meu pai era o primeiro que não queria que aquela criança nascesse. Mas aí, pela infinita misericórdia de Deus, como Deus tem algo com cada um de nós, eu vim a ter fôlego de vida no dia 21 de março do ano de 1983. Então, meus amados, o que eu quero dizer é o seguinte: que não cai uma folha de um pé de árvore se não for da permissão de Deus. Muitas vezes a gente reclama da nossa vida
reclama do dia a dia, reclama com a dor de cabeça, reclama porque não tem um bom alimento para comer, enquanto tem muitos que sofrem com necessidades. E hoje eu resolvi gravar este vídeo porque às vezes a gente reclama muito da vida. Se talvez a gente parar um pouquinho, começar a agradecer a Deus pelo dia, pelas ricas bênçãos que Ele nos tem dado, só o fato de estar vivo, só o fato de estar aqui falando com vocês, para mim já é uma grande vitória. Meus amigos, eu vim de uma família pobre, né? Onde quando eu vim ao mundo, eu novinho, criança, tive um problema, peguei uma infecção intestinal e minha mãe só vivia nos médicos comigo. Hospital, uma frasezinha que me faz lembrar, que ela falou que a vida dela era mais no hospital do que em casa. Ali minha mãe ainda não era evangélica, né? Foi necessário Deus dar vida à minha pessoa para ela passar por essas provas todas, para hoje ela ter 30 anos de evangelho. E o que me chama mais atenção ainda é que devido a essa infecção intestinal que eu tive, já não era para mim estar aqui. Só vivia internado nos hospitais. Segunda coisa que aconteceu comigo, minha mãe me conta que um dia lavando a casa e tinha uma panela de água quente no fogão. Eu não sei bem relatar o que é que fervia dentro dessa panela, se era só água, se era algum preparo, algum alimento. Mas ali eu criança, né, engateando, eu creio que foi assim. Resolvi subir no fogão, pegar na alça do fogão, segurei naquela panela e derramou uma panela de água quente fervendo. Quando a água é quente, a gente já sabe que a gente vai se queimar. E quando ela está fervendo, no mínimo deve ter sido queimadura de 3º grau. Hoje eu estou aqui, né? Graças a meu bom Deus. Sem nenhuma sequela. Se houve, que minha mãe fala às vezes, que me tem um parafuso a menos. Se houve alguma sequela, essa sequela é toda vez que eu me sinto triste, para baixo, angustiado, é a sequela que eu tenho de lembrar de Deus. Posso ter fama, cantar pelo mundo, ter com licença a palavra, ter um vulgo artístico, mas quando Deus ele chama pelo amor que você não quer obedecer, Ele vai lá, coxa o parafuso, e nem que seja num leito, você volta. Passei por muitas coisas. Me lembro que a terceira coisa que eu passei, parece até ser um pouco engraçado o que eu vou falar. Quando era criança também, eu posso dizer que Deus deu a vida e em um momento talvez tenha sido um susto. Eu me entalei com uma banana, né? E ali minha mãe conta que minhas unhas foi ficando roxas, meus olhos foi virando, através de um filho de um pastor brincando comigo. Eu comia banana e ali creio que não era mais Jonas que estava ali presente, e sim a mão do Senhor. Minha mãe passou por tantas coisas comigo no hospital, ao ponto de ela não aguentava mais aquele sofrimento, ao ponto dela ter que assinar um termo de responsabilidade para tirar aquela criança do hospital. Então foi assim que aconteceu, né? Ali ela me levou para casa. Creio que ela deve ter assinado um termo que o que acontecesse estava na responsabilidade da mãe.
Muitas vezes você reclama da sua vida, mas só sabe o que é estar num leito quem está internado. E muitas vezes a gente tem se esquecido de Deus, porque esse mundo, ele dá muitos prazeres, a alegria de um momento. E eu não sei porque eu estou gravando esse vídeo. Talvez, não estou aqui falando para comover o coração de ninguém. Eu só senti vontade de expressar um pouco o que eu passei na minha vida. O que me chama mais atenção, às vezes eu não consigo entender o que acontece comigo mesmo. Eu estou bem, de repente acontece algo que desmorona tudo. Parece que o mundo cai sobre sua cabeça, que você fica sem, tipo GPS, sabe? Sem saber para onde ir. Mas o que me chama mais atenção, que eu vim, como eu falei anteriormente, que eu vim de uma criação de um berço evangélico, né? Foi através de mim que minha mãe aceitou a Jesus, devido a esses problemas que eu passei. Fui crescendo, tive a oportunidade. Comecei a cantar na igreja com 7 anos de idade, sozinho já lá na frente. Mas todo mundo, quando tem um dom, quando tem um talento, ele quer tentar mostrar esse dom da melhor forma. Então, cheguei a ponto de me afastar dos caminhos do Senhor, né? Às vezes a gente tenta se esconder da presença de Deus, achando que Ele não vê nada. Mas a própria palavra, a própria Escritura diz que os olhos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra, e os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E o que me deixa mais admirado comigo mesmo, é mesmo afastado, mesmo distante da presença de Deus, é o temor dele para comigo. Aliás, o temor que eu tenho para com ele. Talvez seja pouquinho, que nem um grão de mostarda, mas eu tenho. Então, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é que tudo é no tempo. Tudo é no tempo de Deus. Hoje, minhas mãos, ela trabalha com 2 teclados, né? O dom que talvez Deus tenha me dado para usar na casa dele, hoje eu vivo tocando por aí, né? Mas há um propósito para tudo. E o que me chama mais atenção ainda é que todo canto que eu vou tocar, todo lugar que eu vou tocar, sempre tem uma pessoa entregando uma literatura, entregando um folheto. O que mais me incomodou foi quando eu estava tocando num restaurante lá em Paulista, sem querer relatar nome, e apareceu uma mulher do nada. Ela não quis nem saber se eu estava num ambiente que tinha bebida, pessoas de todo tipo. Ela foi lá, chegou até meu ouvido e falou: Jesus lhe ama. E ali talvez eu não quis dar muito crédito, porque eu estava envolvido com as coisas do mundo, estava tocando e tal. E o que me chama bastante atenção foi que uma semana antes eu tinha conversado com Deus e tinha dito a Ele: Jesus, se Tu realmente tem algo comigo, coloca uma pessoa que eu não conheça para falar que o Senhor me ama. Isso se passou um dia, se passou 2, se passou 3. Mas muitas vezes quando a gente busca algo, que faz alguma pergunta a Deus, a gente quer ter a resposta na mesma hora. E aí que muitas vezes a gente acaba se decepcionando, entristecendo e se desanimando na fé e desviando. Mas só que às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Muitas vezes aquilo que a gente quer não é o que Deus quer para o nosso coração. E passou um dia, 2, 3, 4, 5. Mas Jesus, vai chegar uma semana, esse teste que eu fiz
A própria palavra de Deus diz, fazei prova de mim. Então, poxa, 5 dias e ninguém falou de Deus, e ninguém... Eu não aguento mais, eu vou me entregar ao que não dá, ao que muitas pessoas por aí se entregam, e muito triste. Muitas vezes você fica sem credibilidade diante da sociedade, diante da família, diante de amigos. E isso tem me incomodado bastante. Às vezes, a gente que tem filho, muitas vezes a gente promete uma coisa ao filho, não tem condições de dar. Mas Deus sabe o coração de cada um. Então foi nesse dia que eu fui tocar lá em Paulista. Eu digo, bom, completou o 7º dia da semana. A semana passada eu estava tocando aqui, como eu falei, se Deus me amasse, Ele mostrasse alguém. Hoje é o 7º dia. E não aconteceu nada até agora. Foi quando de repente eu estava tocando uma música mudana num bar. Chegou uma senhora, apareceu do nada, foi até meu ouvido e falou assim: Jesus mandou aqui, jovem, para te dizer só uma coisa. Que Ele faz como quer, Ele age como quer, Ele usa quem quer e da maneira que Ele quiser usar. Eu parei na mesma hora e olhei para a face da mulher que falou comigo. Ele só mandou dizer uma coisa. Mandou dizer que te ama. Então ali imediatamente eu parei o teclado, comecei a chorar e não entendia nada. Depois o pessoal tudo procurando saber o que foi que aconteceu, sem querer dizer. Mas foi no 7º dia, que onde não tinha mais esperança, foi que Jesus manifestou o amor dele para comigo. E o que eu quero dizer a vocês é que mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que tem dias que às vezes a gente acorda, a gente está tão descrente, né? A gente começa a emprestar a boca, começa a falar palavra torpe, começa a usar a língua de uma forma que não tem nada a ver, e parece que o céu está de cabeça para baixo, parece que ninguém está nos ouvindo. Mas eu quero dizer uma coisa a você, meu amado. Vale a pena confiar em Deus. Você até está assistindo esse vídeo e está dizendo, é porque esse camarada está falando isso, esse camarada é cheio de pecado, esse camarada tira a maior onda por aí. Mas Deus sabe por que eu estou falando. Talvez você me olha com outro tipo de olhares, querendo me julgar, mas aquele lá de cima que se chama Jesus Cristo, Ele sabe o motivo que eu estou dizendo isso. Ele sabe o que eu sinto, Ele sabe das minhas necessidades. E eu quero dizer uma coisa a você, que ainda que tudo pareça perdido, Jesus, Ele tem manifestado a sua glória sobre nós. O que é mais interessante é que quando às vezes a gente está tão para baixo, se sente um nada, Deus, Ele vem e nos mostra a glória dEle, o poder dEle. O que eu tenho a dizer a você é só uma coisa. Para mim não está sendo fácil, para você não. E você que está vendo esse vídeo, eu não preciso de afrontas não. Eu não preciso de pessoas que levantem para me julgar não. Eu só preciso de uma coisa. Do jeito que você precisa, eu preciso de ajuda. Se vê alguma coisa errada, ora. Porque muitas vezes você está dentro de uma igreja, está dentro de uma congregação, o que faz muitas vezes você desanimar na fé é um pisão, é uma palavra torpe, é uma agulhada que você dá em alguém. Então quando você abrir a boca para falar do irmão A, irmão B, para falar desse camarada aqui, do Jonas, Jesus, ele está fazendo algo que não é da tua vontade. Mas eu vou começar a continuar olhando para ele com o mesmo olhar de compaixão e vou só orar.
Porque muitas vezes a oração tem muito em seus efeitos. E muitas vezes, quando a gente, em vez de dar uma ajuda, a gente critica, você acaba afastando a pessoa que talvez lhe ama, a pessoa que te ama, e talvez afastando a pessoa da vontade de Deus. Desde já vou deixar uma mensagem para vocês, né? Queria que vocês, antes de mais nada, prestassem bastante atenção no que eu vou falar, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas a vontade do Senhor na vida de cada um ela é perfeita. E eu só quero acabar esse vídeo deixando uma mensagem. Às vezes vem a vontade de falar algo, mas Deus sabe de tudo. Desculpa, não dá para falar mais. Não dá para falar porque, como eu falei em palavras anteriores, eu não vim aqui para deixar ninguém melancólico, ninguém triste. Não resolvi fazer esse vídeo para... Minha intenção não é essa, Deus sabe do meu coração. Mas a cobrança de Papai do Céu está muito grande na minha vida. Muito grande mesmo. E eu não sei o que vai ser de mim, mas Deus sabe. A todos os amigos, quero desejar uma boa tarde, tá? Que eu não, porque eu não sou ninguém, eu sou falho. Mas você que acabou de ouvir um pouquinho do que eu tinha para falar, nessa tarde, Deus, o Espírito Santo, possa dar um abraço na alma de cada um, suprir as necessidades de cada um de vocês. Eu, Jonas Medeiros, sou carente de oração. Ok? Uma boa tarde a vocês. Fiquem todos com Deus.